trazendo essa informação para a gente e a gente passando para o público. Então, na segunda-feira, o laudo do JEP estará lá confirmando realmente que o jogo será na laudo primeira... Olha, esse é outro mal do Brasil, mas numa primeira vistoria, né, hoje feita no Maracanã, o JEP aprovou a condição para que tenhamos lá na quarta-feira Flamengo e São Lourenço. O presidente está na linha, é isso? Presidente Eduardo Bandeira de Melo, presidente do Flamengo, ao vivo com a gente no Expediente Futebol. Presidente, é uma satisfação recebê-lo. Boa noite. Boa noite, João. Prazer enorme estar falando aí no Expediente Fox. Um grande abraço a todos. Saudações rubro-negras. Igualmente, presidente. Presidente, prevaleceu a vontade dos clubes. Teremos torcida dupla. Teremos as duas torcidas domingo no estádio. É verdade, estamos comemorando isso porque, afinal de contas, foi resgatada, né, uma tradição do futebol carioca. Eu diria que até que é uma prerrogativa, um direito dos torcedores, de todos nós torcedores, que foi respeitado. E teremos Fla-Flu, né, um clássico mais do que centenário, com as duas torcidas, num ambiente de paz, tudo sem problema nenhum. Vamos torcer para que seja um excelente clássico. É verdade, é o que todos nós estamos esperando e torcendo para que aconteça. Felipe Facincani. Presidente, primeiro parabéns pela iniciativa dos clubes. Vocês não ficaram de braços cruzados, vocês brigaram para que o futebol tenha justamente as duas torcidas disponíveis. Acho isso de uma prudência honrosa. Agora, a questão que eu quero levantar é a seguinte: o Fluminense tem um contrato que ele, como mandante, pode brigar pelo direito de jogar no Maracanã. O Maracanã ele foi, a princípio, aprovado para esse jogo da próxima quarta-feira. Oficialmente o laudo sai na segunda-feira, mas para o jogo de quarta-feira tudo está ok. Pelo bom senso que já foi colocado na mesa nessa história das duas torcidas, não poderia também ser colocado esse bom senso, já que o Maracanã está ok, e emergencialmente ele ser liberado também para o jogo no final de semana e termos uma grande festa, presidente, até por esse contrato que o Fluminense também tem de direito? Olha, Felipe, essa questão foi considerada para o Flamengo, para o Fluminense, para todos nós, seria a melhor solução, até porque o Flamengo está fazendo um esforço muito grande para contar com o Maracanã na quarta-feira. Vai ser um jogo caro, porque tudo que nós assumimos de custo e tudo que nós estamos fazendo para ter o Maracanã em condições na quarta-feira, não é trivial. E se a gente conseguisse fazer duas partidas, a gente poderia diluir esse custo por 2 jogos. Se pudesse fazer 3, 4, melhor ainda. Mas foi impossível. Tá? Desde 3 dias atrás, você já tinha uma declaração do comandante do JEP que seria impossível fazer o Fla-Flu no Maracanã, como era de desejo de todos nós. Então, né, nesse caso, só nos restou obedecer, né, compreender a posição do policiamento e trabalhar como continuamos trabalhando para que na quarta-feira o Maracanã esteja em plenas condições. Perfeitamente. Eugênio, Rodrigo, Paulo Lima. Eugênio, pode não, Eugênio? Não, eu tô aqui entendendo, né, tudo que está acontecendo, né? Porque a gente viu agora há pouco o Abel reclamando, né? Por que não o jogo de domingo no Maracanã? Tá aí a explicação por parte do presidente. Ele reclamou e disse que, de repente, o Fluminense está sendo amigo demais de muita gente. Não sei se ouviu, presidente, essa declaração do Abel. Como é que está essa relação Flamengo com o Fluminense, agora que o Fluminense trocou de presidente? É amigo mesmo? Como é que é esse contato com o Abad, Pedro Abad, atual presidente do Tricolor? Eugênio, nós já tínhamos um excelente contato com o presidente Peter, né, e continua muito bom com o presidente Abad. Tá? Aliás, eu queria até aproveitar para agradecer ao Fluminense, né, pela postura firme, né, pela parceria, pela coerência, né, em defesa da torcida mista. Da mesma maneira que o Flamengo na semifinal tinha teoricamente o direito de entrar na decisão com uma torcida única e fez valer seus princípios, né, de defesa da torcida mista, o Fluminense agiu da mesma maneira agora. Tá? Então, o Fluminense, né, merece todos os nossos agradecimentos e não só por isso, né, mas por também ele ter se engajado, assim como o Vasco da Gama aconteceu também, nessa campanha que nós estamos levando agora de paz nos estádios.
O Flamengo e o Fluminense, já desde que foi definido que a final seria o Fla-Flu, a gente vem trabalhando juntos, nossos departamentos de comunicação, e temos aí um vídeo para ser lançado de promoção do jogo e principalmente da promoção apelando para o comportamento das torcidas, tá? Fla-Flu é um clássico tradicionalíssimo, Flamengo e Fluminense é um adversário dentro do campo, mas não são inimigos, todo rubro-negro tem amigo tricolor, todo tricolor tem amigo rubro-negro, e nós temos que ir juntos e acabar de vez com essa questão, né, da violência nos estádios. Gostaria de pedir também, aproveitando essa deixa, né, a torcida do Flamengo, que compreenda que nós estamos ainda longe de ter ganho essa briga de uma maneira definitiva. Então é fundamental que no domingo a gente tem um comportamento irrepreensível lá no Engenhão. Temos que entender que o Engenhão é um equipamento público, é um estádio público que está sob concessão do Botafogo, mas ele foi construído e é mantido com o dinheiro dos contribuintes, e boa parte desses contribuintes são rubro-negros, são tricolores. E nós temos que, nesse momento, dar o exemplo, mostrar que essa questão de violência nos estádios está restrito a uma meia dúzia, a um número muito pequeno de desordeiros, que o verdadeiro torcedor do Flamengo e do Fluminense não tem nada a ver com isso. E o comportamento do público será fundamental, né, presidente? Porque é bom a gente esclarecer que essa decisão é para o jogo de domingo. Depois haverá também o julgamento do mérito em relação àquela situação da torcida única nos clássicos cariocas, né? Exatamente. Mais um motivo que nós temos para demonstrar que nós estamos certos, né, e que a torcida mista não é razão de nenhum tipo de problema de violência nos estádios. Você vê que em São Paulo, por exemplo, a torcida única já é adotada há muito tempo, e ontem um torcedor do Palmeiras foi assassinado com 22 tiros. Né? Então, eu não vejo o que uma coisa possa ter a ver com a outra. Tá? O que nós precisamos fazer é isso que eu vi o Sormani falar ainda há pouco aí neste mesmo programa, é prender, é punir os verdadeiros desordeiros, os verdadeiros culpados, para evitar que torcedores de bem e que clubes de futebol sejam punidos, sejam penalizados por conta da ação de meia dúzia de bandidos. E o Fábio Sormani continua com a gente, está lá no nosso estúdio de São Paulo. Sormani, entra também no papo aí com o presidente Bandeira. Presidente, boa noite para o senhor, prazer falar mais uma vez com o senhor. E eu tenho alguns reparos a fazer, infelizmente, né, no que o senhor disse agora há pouco. Por exemplo, eu não acho que é meia dúzia de torcedor, não. Eu acho que tem muito bandido no estádio. Tá bom, eu não sei dizer se é meia dúzia também. Não é uma dúzia, mas vamos dizer que não passa de 200, 500, no Brasil inteiro. Eu não sei dizer também, presidente, se é a minoria. Não sei dizer. Não consigo quantificar. E volto a dizer, eu tenho 2 netos. Eu não tenho coragem de levar esses meus 2 netos para assistir um jogo de futebol e clássico com torcida dividida. Não tenho coragem. Não tenho. Torcida única você leva? Não entendi. Fosse única, levaria. Levaria? Única eu levaria. Olha, eu não tenho neto não, Sormani, mas ainda não. Gostaria muito. Mas eu não vejo problema em levar criança num jogo de torcida mista, em que você tem um ambiente de paz. Agora, na torcida única, você pode ter emboscada na rua, você pode ter briga de torcida em estação de trem a quilômetros de distância do estádio. Nós temos uma série de problemas que a gente só vai resolver se nós conseguirmos atacar o problema na sua raiz, ou seja, na punição dos verdadeiros responsáveis. Então, presidente, em cima disso, eu concordo com tudo que o senhor está falando. O senhor até deu o exemplo aí do que aconteceu, lamentavelmente, aqui em São Paulo, mas isso é algo que não tem nada a ver com o futebol. Claro que tem a ver com o futebol, mas não tem nada a ver com um jogo de futebol, certo? Não tem nada a ver com um jogo de futebol. Eu acho que, aquilo que eu estava falando, o poder público tem a obrigação de começar a agir, mas acho que os times também têm. As torcidas organizadas, elas não foram criadas pelo senhor, lógico que não. Elas vêm de há muito tempo.
Esse foi um monstro que foi criado e que ninguém consegue combater mais. Ninguém consegue matar essa cobra mais. Eu acho que não só o poder público tem um papel importante nesta missão, mas os presidentes e os clubes também. Porque muitos presidentes, a gente viu inclusive a questão de 1 ano ou 2, o presidente do Grêmio, como é que chamava ele lá? Esqueci o nome dele lá. O presidente do Grêmio é o presidente Romildo, excelente presidente. Romildo Bolzan. Paulo Odoni. Ele discriminou numa planilha de gastos do Grêmio uma ajuda de R$1,5 milhão à torcida organizada. Percebe? Então, o poder público ele tem muito trabalho pela frente. Mas eu acho que os clubes também têm, presidente. Sormani, olha, mais uma vez eu vou concordar com você. Tá? Em primeiro lugar, quando você diz que essa questão do integrante lá da Mancha Verde não tem nada a ver com futebol, eu concordo, não tem nada a ver com futebol e as brigas de selvagens de torcidas organizadas, seja em São Paulo, seja no Rio, eu acho que também não tem nada a ver com futebol. Ninguém ali gosta de futebol, eles gostam de se comer na porrada mesmo. Isso. Tá? E de qualquer jeito, independente de ter jogo ou não. Pode ser jogo de basquete, muitas vezes integrantes de torcidas do mesmo time brigam, se atracam e pode sair assassinato desse mesmo jeito. Tá? Eu acho que a gente tem que expurgar do nosso espetáculo de futebol aquelas pessoas que estão lá só para empanar o brilho dos nossos jogos de futebol e que realmente não gostam de futebol. Então, se quiserem brigar, vão brigar em outro lugar, na cadeia, ou começa a praticar MMA, coisa parecida. Concordo também com você que os times, os clubes de futebol não devem, em hipótese nenhuma, ter nenhum tipo de relação de patrocínio, de privilégio com torcida organizada. Tá? Isso é um absurdo. Eu defendo, inclusive, que num caso de violência, como nós tivemos, infelizmente, no dia 12 de fevereiro, no jogo Flamengo-Botafogo, se houver, por exemplo, qualquer indício ou qualquer prova de que houve envolvimento de dirigentes esportivos, no patrocínio ou no estímulo, na incitação à violência, esses dirigentes devem ser punidos também na pessoa física. Eles seriam tão responsáveis quanto os desordeiros que protagonizaram as brigas. Então eu concordo com você, tá? E acho que os dirigentes de clubes têm sim obrigação de colaborar com as autoridades no que for possível para identificar esses culpados. Evidente que não existe, o Flamengo, por exemplo, não tem nenhuma relação institucional com as suas torcidas. O Flamengo não é capaz de fazer um cadastro de torcedores, de membros de torcidas organizadas, exatamente porque nós não temos essa informação. Mas o que tiver a nosso alcance para colaborar, tá, nós vamos fazer. Ainda que nós temos conseguido hoje o que nós queríamos, ou seja, a derrubada dessa liminar, eu vou continuar plenamente à disposição do promotor, Dr. Rodrigo Terra, para pensar, formular políticas que possam levar a gente a minimizar esse problema, independente de termo de ajuste de conduta, independente de qualquer outra coisa. Eu acho que é uma obrigação nossa. É isso aí, o Paulo Lima e o Rodrigo Bueno querem fazer perguntas também. Vai lá, Paulo Lima. Então é impressionante isso, porque pode ser até que eu seja de uns tempos o presidente da minha geração, assim como o Sormani, o presidente do outro dia falou que o jogo mais importante da vida dele foi 63 em Fla-Flu, e eu também tive essa oportunidade de estar lá. Então a gente é de uma geração de 180, 200 mil torcedores no Maracanã. Mas a minha ótica, presidente, é idêntica à sua. Dentro do campo de jogo, a gente não tem a violência, ela consumada. E eu acho que o nosso papel aqui, pelo menos eu penso, isso é a minha ótica, a minha maneira de ver, é vender uma imagem diferente daquilo que se vende, e a sua é correta. Levaria sim meus filhos para o estádio, por que não? Porque essa briga ela pode acontecer assim quando você sai de casa, na estação do trem, como o senhor disse, no metrô, no bar da esquina, em qualquer lugar. Ou seja, se a gente vende a violência vem para perto da gente. Então cabe a nós, formadores de opinião, cabe ao senhor, presidente do Flamengo, o presidente do Fluminense, o presidente do Corinthians, dos grandes clubes do futebol brasileiro, vender essa ideia, que é a ideia da paz, da consciência, porque a sociedade brasileira, como o Sormani fala, e nós defendemos aqui, e na abertura do programa eu disse isso, vem da base, vem da educação, coisa que esse país não tem, infelizmente, precisa ter.
E acho que é isso, esse é o seu papel, sem dúvida, é por isso que o senhor aproveita esse espaço, por isso que os canais Fox Sports estão sempre ao seu lado, vendendo essa ideia de socialização, de bom comportamento. Eu acho que a sua ótica é a mesma que a minha e eu levaria, assim como o senhor levaria não seus netos, mas seus filhos, seus genros, quem quer que fosse, eu levaria sim, porque ficando dentro de casa, a gente não resolve a situação. Mais uma vez, parabéns, presidente Eduardo Bandeira de Mello. Obrigado, Paulo Lima. Bom saber que nós somos da mesma geração e pensamos parecido em muitas coisas. Muito bem. Rodrigo Bueno, uma pergunta. Bom, presidente, uma pergunta com uma reflexão. Vou voltar um pouquinho no tempo, mas já na sua administração, presidente. Eu lembro quando a Primeira Liga foi criada, o Flamengo... aliás, eu sou um pouco crítico da Primeira Liga, achei que foi uma perda de tempo. Sou super favorável à união dos clubes no Brasil, talvez até para, quem sabe, criar a tal Liga Nacional Independente. Mas o Flamengo meio que rompeu com a federação, aliás, o Fluminense também estava naquela barca, chegou a ameaçar ter um Campeonato Carioca sem Flamengo e Fluminense. Né? O Flamengo poderia eventualmente até jogar o Campeonato Carioca com um time alternativo, um time júnior sub-23. O Flamengo não cumpriu essa ameaça, né? Acabou jogando e agora o Flamengo está envolto em 3 competições. Acho que a Primeira Liga é a menos importante, acho que o Flamengo está perdendo tempo nisso. Só que o Flamengo está quase que salvando esse Campeonato Carioca, o Flamengo e os outros clubes, porque a federação está totalmente perdida entre liminares, falta de estádio. O Campeonato Carioca, que tinha tudo para ser um dos mais legais dos últimos anos, o Flamengo com uma grande campanha, um grande time, um candidato ao título da Libertadores, o Fluminense com uma molecada muito boa, com Scarpa, o Abel voltando, o Vasco com o Luiz Fabiano, o Botafogo gigante de novo na Libertadores. A gente está vendo clubes, às vezes, Botafogo e Flamengo, em lados diferentes, brigando, eu jogo aqui, não jogo ali. Em alguns momentos uma união, como foi até Flamengo-Vasco pela paz nos estádios naquela semifinal. Agora Flamengo e Fluminense em alguns momentos juntos na mesma causa. E eu convido essa reflexão. O Flamengo fez um erro ao abraçar a Primeira Liga. Eu sei que vai ser difícil o senhor dizer que não, mas eu tenho que perguntar, é minha opinião, eu acho que foi. Foi um erro abraçar ainda o Campeonato Estadual, ir para a Primeira Liga e voltar agora para o estadual que está todo mambembe, cheio de problemas, o Flamengo tendo que lidar toda hora, gastar energia, esforço, tempo com o estadual, que está sendo um desastre em vários aspectos. Queria a opinião e a reflexão do senhor presidente. A Primeira Liga foi um erro para o Flamengo. O que pode ser feito agora? O Flamengo continuou no estadual, dá para unir os clubes, resolver a questão estadual e, pensando um pouquinho além, dá para formar uma liga, a união dos clubes, enfim, sair? Rodrigo, a Primeira Liga não foi um erro. A Primeira Liga é um projeto de longo prazo. Começamos com muitas dificuldades no ano passado, né? Quase que proibidos de jogar. E conseguimos fazer a duras penas lá o nosso torneio. Esse ano a Primeira Liga melhorou em relação ao ano passado, inclusive comercialmente. Só voltando um pouquinho, quando ano passado nós ameaçamos de disputar o campeonato com um time alternativo e acabamos voltando atrás, isso se deu por imposição da empresa, né, que tinha o direito de transmissão do Campeonato Carioca, e nós cumprimos. Isso não estava nem escrito, tá? Mas nós entendíamos, né, entenderemos sempre que ainda que a coisa não esteja escrita, nós temos que ser parceiros e voltamos atrás naquele momento porque achamos que deveríamos voltar. Agora, isso não representou em nenhum momento nenhum prejuízo para a Primeira Liga. Acho que a Primeira Liga ela é uma tentativa de se encontrar um produto mais atrativo para o primeiro quadrimestre de cada ano, porque nós entendemos que os campeonatos estaduais podem melhorar muito, eles podem ser mais eficientes, podem ser mais curtos, com jogos mais atrativos, e a Primeira Liga, assim como a Copa do Nordeste, né, como a Copa Verde e outros produtos que possam vir a ser formulados,
eles representam um complemento interessante. Agora, nós não temos ilusão de que de uma hora para outra a gente vai conseguir fazer uma coisa maravilhosa. Isso é um projeto de longo prazo, né? Tem um samba do Paulinho da Viola que diz que, né, o velho marinheiro durante o nevoeiro leva o barco devagar. Então, acho que levando esse barco devagar, nós vamos conseguir fazer da Primeira Liga um produto assim de primeira linha dentro de alguns anos. Então estou começando a descobrir aqui uma inspiração que o senhor levou também na administração do Flamengo, né, presidente? Porque o senhor também está fazendo isso aí no Flamengo, com a sua equipe. É verdade. Devagarzinho está chegando lá, né? Conseguindo chegando lá. É isso aí. Presidente, para terminar, agradecendo a sua gentileza, a sua presença muito importante aqui nesse momento, eu gostaria que o senhor falasse sobre a convocação do Diego. Diego está na seleção brasileira, um jogador que a sua equipe fez um trabalho tão importante e trouxe para o Flamengo e que hoje já é um ídolo da torcida. Diego convocado para a seleção, presidente. É verdade, né? Acho que o Diego merece todos os parabéns, é um atleta excepcional, né? Um exemplo para os jogadores mais jovens, e eu acho que a convocação dele é motivo de muito orgulho para toda a nação rubro-negra. Tá bom então, presidente, muito obrigado e agradecemos sempre a atenção aqui com os canais Fox Sports. Valeu, João, foi um prazer enorme falar com vocês mais uma vez e Fla-Flu domingo, gente, todo mundo lá com muita paz, muita harmonia, respeitando aí o equipamento, o estádio, o torcedor, o adversário. E vamos ver se a gente ganha, né? Que é o mais importante também. Perfeitamente. Muito obrigado, presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo. E já vem aí um convidado especialíssimo aqui no programa ao vivo. Aguarde já, não vai demorar muito não. Já que falamos de Diego convocado para a seleção brasileira, a seleção será o nosso próximo tema. Agora, esse é um ponto fundamental que foi levantado aqui pelo presidente do Flamengo. O comportamento do... Se você que está aí vendo a gente e acha que clássico com torcida única não tem nada a ver, é uma balela, é uma furada, e você vai ao jogo domingo, e se você gosta de arrumar confusão, não faça isso. Porque qualquer confusão que tiver domingo no Engenhão será um motivo a mais para a justiça manter a liminar com torcida única nos clássicos. Então será fundamental para que voltemos ao normal e tenhamos aí sempre nos jogos duas torcidas nos clássicos do Rio, um bom comportamento do torcedor. Então tenha isso na sua mente. Qualquer arruaça, qualquer confusão, e que também a polícia esteja preparada, que todos tenham segurança, mas vai depender muito do cidadão também. Paulo Lima está cobertíssimo de razão, aliás, está recebendo muitos elogios aqui, o seu comentário, viu, Paulo, em relação à educação, à base. O torcedor também tem que fazer a parte dele, que se tiver arruaça domingo vai continuar essa história de torcida única. E o torcedor vai aos estádios para ver os grandes jogadores, os grandes artistas e um cara que tem jogado muita bola lá no Sport Recife, fez um grande campeonato brasileiro e hoje foi convocado pelo Tite, ele que já tinha participado do amistoso contra a Colômbia, é o Diego Souza, que está ao vivo com a gente na linha aqui no Expediente Futebol. Obrigado, Diego, por nos atender e parabéns pela convocação, rapaz. Obrigado a vocês.